do Senhor. Pai querido, Tu sabes, Senhor, aquilo que o Senhor fala na Tua palavra, nós temos dificuldades muitas vezes de compreender, assimilar e principalmente, Senhor, de impactar o nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo faça isso em nós, Senhor, por nós, para a Tua própria glória, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como discípulos, ensina-nos, traz-nos a realidade dessa vida que o Senhor veio nos dar. Nós precisamos tanto disso, Senhor. Nós estamos muitas vezes desfocados, Senhor. Nossos corações estão temerosos, distanciados. Os nossos ouvidos muitas vezes têm enchido de cera desse mundo, Senhor. Só o Senhor, pela Sua graça, o Senhor pode pingar o colírio do Teu Espírito Santo para que possamos ver. Ungir os nossos ouvidos para que possamos ouvir. E flechar os nossos corações para que possamos nos render plenamente a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos voltar em João 1. Alguma coisa mais. Nós falamos da a glória de Cristo, as glórias de Cristo em João capítulo 1. E eu gostaria só de voltar num aspecto que nós não tocamos, que é o aspecto, como é que Jesus vai trazer o novo nascimento para Nicodemos, que é um homem terreno, que está diante de um homem celestial. E o que esse homem celestial, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem para tratar um homem terreno? Ele tem só um modo de tratar. Então, depois de toda aquela conversa, e ele não entendendo direito, Jesus chegou e falou: mas você é mestre, você não entende ainda que você tem que nascer de novo? Então tem que voltar para o ventre materno? Ele falou: olha, o Espírito Santo sopra como quer, é que nem um vento. Existe o poder de Deus por trás de tudo isso daí. E quando ele faz essa colocação, ele leva ele para a cruz. Porque é o único meio, o único remédio para um homem terreno ganhar a vida celestial é através da cruz de Cristo. Então ele vai dizer para ele: olha, isso ele sabia. Nicodemos sabia, era um fariseu, ele conhecia o Velho Testamento. Ele vai dizer: olha, do mesmo modo que Moisés levantou aquela serpente no deserto, e é uma serpente de bronze, bronze fala de julgamento de Deus, Deus estava julgando o povo. Ele diz assim: todo que nele crê tem a vida eterna. Bom, lá se você for ler, lá em Números, dizia: todos aqueles que olhar naquela serpente, eles seriam curados. E aqui, amados irmãos, entra o fator fé, que também é um dom de Deus, mas entra a cruz. Então Deus não tem outro tipo de tratamento para um homem terreno a não ser através da cruz de Cristo. Quando nós olhamos aqui, então a cruz de Cristo é o tratamento para o homem terreno, o homem que é filho do diabo, filho da perdição, filho da ira, filho da desobediência. Só existe um tratamento, é a cruz de Cristo. Mas, meu amado irmão, mas para que Jesus fez isso? Tem um propósito. E aí nós entramos não na cruz de Cristo, vamos entrar na nossa cruz. A cruz de Cristo, perfeita, eterna, maravilhosa. Tudo emana da cruz. Tudo, irmãos. Toda a vitória sobre todos os aspectos nosso, Jesus venceu na cruz. Agora Jesus vai fazer uma outra colocação, e eu e você, como toda a Bíblia, nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Porque são colocações tão profundas que nós temos dificuldade, amados irmãos, de entender
Você pode pegar qualquer livro, você pode pegar o que você quiser. Tem um monte de explicação. Mas, irmãos, o único ensinador que pode atingir profundamente o nosso coração é o Espírito Santo. Jamais dispense o Espírito Santo. E talvez, amados irmãos, talvez não, com toda certeza, nós deveríamos estar usufruindo da dispensação do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, amados irmãos, muitas vezes tem sido negligenciado por nós. E nós temos o Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, falando sobre o Espírito Santo. Então, a cruz sem o Espírito Santo, não há cruz. O Espírito Santo sem a cruz, não há Espírito Santo. Não pode desligar a cruz de Cristo e o Pentecostes. Eles têm que andar junto. Aqueles irmãos ali em Atos, eles entenderam isso daí. Por isso que eles tiveram aquela vida maravilhosa, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles se importavam um com os outros, cuidavam um dos outros, eles se importavam com o nome do Senhor Jesus, eles reuniam nessas reuniões, o que eles falavam? Sobre Jesus Cristo. Eles não tinham outro assunto, irmãos. Talvez a gente tenha um monte de assunto que a gente trata, mas não converge para a pessoa central da Bíblia. Então Jesus vai dizer para eles, vai falar para mim e para você, coisas que eu e você nós não gostamos. Porque enquanto nós falamos da cruz de Cristo, essa é uma atitude do Senhor, plena, eficaz, da sua soberana graça. E Ele fez do modo pleno uma salvação eterna, um perdão eterno, uma reconciliação eterna com Deus. O seu sangue que foi derramado naquela cruz, e nós estamos sob a cobertura do seu sangue, amados irmãos. Nós precisamos viver sob a cobertura do sangue de Jesus. Fala da obra plena de Cristo. Ele vai pegar para esses discípulos e vão dizer: bom, eu levei a minha cruz para te salvar. Você ganhou vida no seu espírito. Vocês estavam mortos no vosso delito e pecado, eu vos dei vida. Agora, você precisa ganhar vida na sua alma. E aqui é que entra, meus irmãos, a nossa dificuldade. Ele tem promessa para mim e para você. Lá em Tessalonicenses, ele vai dizer, 1 Tessalonicenses 5, ele faz aquela colocação maravilhosa, porque, irmãos, quando você olha, a gente vê esse daqui e fala: Senhor, isso daqui é muito difícil. Agora o Senhor está falando do Espírito, dependeu plenamente da graça tua, da obra na cruz. Mas a alma e o corpo, amados irmãos, o corpo, a redenção tem dois aspectos. A redenção do nosso espírito já fez, e Ele vai fazer a redenção do nosso corpo, quando Jesus vier. Mas e a nossa alma? Mas Deus deixou para mim e para você, olha o que Ele diz: o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus do poder, é o mesmo Deus que nos trouxe a paz, que nos justificou, através da obra de Cristo naquela cruz. O mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo Senhor, Ele vai dizer assim: vos santifique em tudo. Tem palavras na Bíblia, irmãos, que nós engolimos. Quando Ele diz tudo coopera para o bem, é tudo. Não tente ficar... Muitas vezes nós queremos ser muito teólogos demais. E é na simplicidade da palavra de Deus. Ele quis dizer isso mesmo. Quando a Bíblia diz que ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus, é ninguém. Não tem que discutir. Quando Ele diz assim: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém. Por isso que na Bíblia tem várias vezes, lá em 1 João, várias vezes vai dizer: sabemos. E sabemos deve ganhar os nossos corações, amados irmãos. Sabemos. Nós sabemos.
Não é saber intelectualmente, que isso é fácil. Hoje você tem N modos de você fazer isso. Eu só posso ganhar o sabemos, tendo uma vida aos pés do Senhor, de comunhão com Ele, comunhão na oração, comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ganhando a dimensão de sabemos. Então nós entramos agora numa grande jornada. A nossa chegada até o céu é garantida, nossos nomes já foram escritos no livro da vida. Alguém tem dúvida que Deus pode tirar o nosso nome do livro da vida? Pode? Mas então por que Deus permite que nós estejamos aqui nessa jornada difícil no deserto com nosso irmão Fabrício? Porque Deus está recuperando a Amazônia, o seu nome, a sua vontade, a sua glória, trazendo um testemunho do Calvário. Olha o que o Calvário fez na minha e na sua vida, está fazendo e vai fazer até a vinda de Jesus. É um testemunho. Por isso, ali em Atos 1, 8, todo mundo conhece o texto, mas meu amado irmão, ele diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, mártir do Senhor. O que Deus está procurando na sua assembleia, na sua igreja? Um testemunho vivo do seu Filho. Mas, amados irmãos, Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não somos homens terrenos, mas trazemos ainda coisas do homem terreno, mas ganhamos também a natureza celestial. E Deus, nesse processo agora, Ele vai nos tirando cada vez mais daquilo que é terreno, daquilo que não confere com Ele, daquilo que não traz a glória dEle, que não traz o nome dEle, a vontade dEle. Ele vai tirando de nós. Mas aí, amados irmãos, Jesus não vai pegar você pelo pescoço e falar: agora você vai fazer isso. Não. É uma reação cada vez mais profunda, crescente, da visão da obra da cruz, é que nos faz nos dobrar e seguir Jesus. Fora disso, irmãos, é a religião. Por que você segue Jesus? Porque eu gosto. Por que você segue Jesus? Não porque isso me faz bem. Ah, meus irmãos, só existe um modo de você seguir a Jesus: por amor. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ah, mas que amor é esse? Romanos 5:8. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo... Amados irmãos, Deus não é de gotas, Deus é de derramar. Ele derramou o seu sangue na cruz profundamente, profusamente, ao ponto de poder perdoar a humanidade toda. Ele derramou o seu Espírito Santo. Amados irmãos, Ele derrama a sua graça para esse caminhar, eu e você. Deus é um Deus de cheio de graça, cheio de misericórdia. Mas Ele convida eu e você agora a entrar nessa jornada. E por isso, Hebreus fala muito para nós. Essa jornada de maturidade espiritual, um crescimento espiritual. Deixar de ser criança, não pensar mais como criança, não agir mais como criança, mas ir ganhando paulatinamente, continuamente, amados irmãos, a maturidade em Cristo Jesus. Aqui ele vai dizer assim: tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção, quem está dizendo isso? Ele está dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também
Agora, amados irmãos, Filipenses 2, 12, 13, ele vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação. Ele diz assim: eu produzo em você tanto querer como efetuar. Então, uma resposta minha, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, que nós queremos, e o poder de Deus que está em nós através do Espírito Santo de Deus para executar, depende de mim e de você. Isso é nossa responsabilidade. Não coloque isso para Deus. Deus deixou provisão em todos os aspectos da nossa vida para haver um caminhar cada vez mais santo. Provérbios 4 vai dizer assim: o justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando cada vez mais. Por quê? Ele vai ganhando a dimensão da luz que é Jesus Cristo. Ele vai olhando para Jesus. Ele vai ser encharcado por Jesus. E o Espírito Santo que faz tudo isso, amados irmãos. Mas Deus convida você a pagar o preço de seguir Jesus. E aí, amados irmãos, é que nós temos dificuldade para entender o custo de seguir a Jesus. Nós temos as glórias de Jesus, preenche plenamente toda a minha necessidade. Nós temos uma vida de união com Cristo. Nós estamos em Cristo, mas Cristo está em nós, que é a esperança da glória. Ele deixou tudo. Agora Deus não quer seguidores que o seguem por constrangimento, no sentido sou obrigado. Ele é tão profundo nesse aspecto. Depois de 5 pães e 2 peixinhos, aquela multiplicação, e aquelas pessoas indo atrás dele, e diz assim: se vocês não comerem minha carne e beberem meu sangue, você não pode ser meu discípulo. Está falando da cruz. E fala isso para um judeu: beber meu sangue? É? Eles foram embora. Essa palavra é muito dura. Não queremos. Eles vão embora. O que Jesus faz? Olha para os seus. Diz: e vocês? Aí Pedro, pela iluminação do Espírito Santo, diz: Senhor, não é para onde? Para quem? Para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Há um preço. Custe. Então é isso, amados irmãos. Vamos dar uma olhada dentro da palavra de Deus. Nós precisamos responder ao chamado de Deus. Nós já falamos Romanos capítulo 1, 6 e 7. O 6 diz assim: nós somos chamados para ser de Cristo. Isso quer dizer que Ele é o nosso soberano Senhor. E nós somos seus escravos. Escravos do amor. Depois ele diz no 7, nós somos chamados para sermos santos, separados, mais parecidos com Jesus. Então essa palavra segue-me, aqui que nós vamos ler, olha lá em Lucas 14, olha o que diz. Tem vários locais, não vou citar os outros locais, eu vou me ater mais em Lucas 14, mas irmãos, olha aqui que ele diz. Grandes multidões, 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Agora, olhe o chamado de Jesus para os seus discípulos. O que eles estavam fazendo? Uns pescando, outro coletor de impostos, outro isso. Jesus disse simplesmente: olha, vem e me segue. Não falou mais nada. Não falou: olha, deixe tudo isso daí. Não. Vem, me segue, eu farei de vocês pescadores de homens. O que eles fizeram, irmãos? Deixaram tudo.
Aí você vai entender um pouquinho do texto. Eles tinham família, eles tinham seu barco, ele tinha sua vida, seus amigos, ele tinha seu círculo social deles. Interessante, amados irmãos, que ninguém perguntou nada. Simplesmente ele disse: segue-me. E eles deixaram tudo. E aqui, amados irmãos, é o custo de seguir a Jesus. Então ele pergunta, ele diz: grande multidão, ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amados irmãos, isso daqui é uma coisa absoluta do Senhor Jesus. Ele diz que não pode. Aquilo que Deus diz não pode, não pode. Não adianta nós queremos dar um jeitinho, não, não pode. 3 vezes vai dizer não pode. Olha o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia o quê? A tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há 13 vezes nos evangelhos a palavra segue-me. Então Jesus nos salvou para essa imensa grave graça e agora Ele nos chama a segui-lo. E quanto mais nós vamos seguindo ao Senhor, amados irmãos, nós vamos ficando mais parecido com Ele e o celestial vai tomando conta do terreno. E o nome, a glória de Deus, há um testemunho. Fora disso, irmãos, mas há um custo. Há um custo. E é interessante, esse discurso é um discurso desafiador para mim e para você. E também não é assim. Nós vamos ganhando, se nós queremos, nós vamos ganhando uma visão, amados irmãos, crescente do que é renunciar a tudo. E Deus vai nos sustentando, nos guiando, revelando mais e mais o seu Filho. Isso, amados irmãos, é a carreira da fé. Nosso irmão Abacuque, carreira da fé. Custo de ouvir Deus, aguardar em Deus, crer em Deus, dizer com o irmão: Ele é o meu Deus. Eu pago o preço. Quantos que pagaram, irmãos? Só se lê Hebreus 11 e você vai ficar estarrecido. Irmãos e irmãs que pagaram essa igreja. Perderam tudo. No final não perderam nada. Porque eles ganharam. Eles tinham o Senhor. Então quando nós olhamos aqui, quando diz lá em Mateus 11, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz assim, esse primeiro aspecto. O segundo aspecto agora, ele vai dizer: tomai, é imperativo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Você entre na escola de Cristo. Deus não vai colocar o jugo sobre você, a canga está lá. É o manso de um lado e o rebelde do outro. Agora, amados irmãos, os 2 lugares ali estão rompidos aqui embaixo, mas está errado. O do lado de cá está fechado. E é o Senhor Jesus, que Ele nunca desiste de mim e de você. Ele não tira. Mas do outro lado está rompido. É eu e você. E não queremos pagar o preço de seguir a Jesus. O único modo de eu e você ganharmos do modo crescente o caráter de Jesus é andando com, sendo tratado por Ele, sendo ensinado por Ele, levando-nos uma vida de rendição. Eu lembro meu pai, ele tinha aquela carroça de boi, então ele punha um boi calejado, sofrido,
Podia fazer o que quisesse, ele estava ali. Você falava alguma coisa, já ia, parava, tudo, e colocava eu e você do lado. Rebelde, quer ir para lá, quer ir para cá, não quer, não vai para aí ainda, mas vai, não pare, não para, e quer ir do lado, quer sair do foco, e aquele que está do lado segura ele para lá e para cá, e o nosso pescoço vai ficando marcado, e quanto vai marcando, nós vamos nos rendendo, renunciando, e nós vamos trazendo as marcas da cruz em nossa vida. Irmãos, é o único local que dá descanso para mim e para você, é no jugo de Jesus. Fora disso não tem descanso. Porque quem está conosco é o manso e humilde. Ele sabe. Ele conhece eu e você. Olha, 7 igrejas. Eu conheço. Sei. Eu sei. Nada está escondido a mim. Eu sou o princípio. Eu sou o alvo. Eu sou o Senhor de tudo. Nós precisamos, amados irmãos, aprender nessa jornada. É uma jornada espiritual. Olha quem que convida eu e você. O próprio Senhor convida eu. Convida quem? Aqueles para aquele que Ele morreu por mim e por você. Agora Ele convida para nós entrarmos nessa jornada espiritual. Frente e para cima, aguardando a bendita volta do nosso Senhor Salvador. Segue-me, segue-me. Ele está dizendo a você: eu estou nesse jugo. Quem está do lado sou eu. Nós temos o Paráclito, o Espírito Santo. Temos 2 consoladores. O Consolador, o Espírito Santo que está em nós, e o Consolador que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Sabe a nossa fraqueza, nossas tentações. Ele sabe que nós somos humanos e temos fraquezas. Mas também, amados irmãos, Ele pode salvar eu e você completamente. Quando nós chegamos a Ele, a Deus, através de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Então, amados irmãos, Ele vai envolvidos nessa jornada, amados irmãos. Qual o motivo que nós estamos envolvidos nessa jornada? O que nós almejamos? O que nós pensamos? Qual o meu desejo? Qual o meu pensamento de entrar nessa jornada? Meus irmãos, só existe um motivo, só existe um pensamento. É Ele mesmo. E quanto mais nós vamos caminhando com Cristo, sabe o que vai acontecendo? Eu e você, nós não vamos confiar em nós mesmos. E chega a nós odiarmos a nossa própria vida e amarmos o Senhor. É o que Ele diz aqui. Você deve odiar seu pai, sua mãe, sua família. Aí eles falam assim: Oswaldo, mas Jesus está pesando pegar. Você tem que pegar Mateus 10. Ele vai dizer: se você amar mais, é prioridade, preeminência. Quem que é o nosso foco? E quando Cristo é o nosso foco, Ele é a preeminência, Ele está no trono do nosso coração, amamos os nossos e odiamos. Nós estamos amando muito a nossa vida, então nós estamos acomodados. Ficam acomodados. Eu amo, minha vida está muito boa assim. E o resto? Bom, o resto é o resto. Quando o Mestre chama, amados irmãos, Ele chama para a salvação aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E aquele que Ele justificou, Ele glorificou. Ele já fez, esse é passado. O que Jesus está buscando agora é discípulos que tomam uma atitude de tomar a sua cruz, porque a cruz dele já tomou. Nossa cruz. E segui-lo. Quando o Mestre chama para uma jornada de andar após Ele, com Ele, para a glória dEle, as nossas maiores bênçãos e promessas estão aí, amados irmãos. Debaixo da graça de Deus, é o Deus de toda graça, é o Deus de toda esperança,
e enche o nosso coração de gozo e alegria, e nos faz ricos de esperança. Não existe a pessoa mais rica nesse mundo do que os filhos de Deus, que confiam no Deus da esperança, o Deus da graça. Todas as outras riquezas, amados irmãos, não valem absolutamente nada. Ele vai dizer assim: não glorie o homem na sua riqueza, não glorie o homem na sua sabedoria, mas aquele que tem que se gloriar, glorie em mim, que eu uso de misericórdia. E aí está a nossa glória, amados irmãos. É esse Senhor que veio cheio de graça e misericórdia, graça e verdade, e manifestou a sua glória. É isso que Ele quer ver dentro da sua igreja, dentro do seu povo. Quando você lê isso aí, amados irmãos, e lá Mateus, para você entender, para depois você não vai dizer, bom, lá estão pregando que eu devo odiar, jogar tudo fora, minha família. E, amados irmãos, quem fez a família? Quem ama a família? Ele chega a comparar a nossa família, sabe com o que, irmãos? Cristo e a igreja. Ele morreu pela igreja e a família dele. Ele deu a vida. Em Mateus, ele faz essa colocação no 10. Quando ele faz também, ele diz aqui no 10 a partir do 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A espada divide, irmãos. Divide. E ele diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos, a hostilidade do homem, serão os da sua própria casa. Agora presta atenção no que ele vai dizer aqui. Ele vai responder lá. Ele vai dizer: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim? Entre você escolher sua esposa, seu filho, sua nora, seja inclusive sua própria vida, escolha Cristo. Perca tudo por causa de Cristo. E ele diz assim: a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É isso que ele está dizendo aqui. A nossa jornada começa, amados irmãos, no novo nascimento. Tem que passar pela cruz de Cristo. E a nossa jornada, amados irmãos, ela continua. Os filhos da cruz, levando agora a sua cruz. Nós somos filhos da cruz. Não há outro método de Deus fazer filhos, a não ser através do seu próprio filho, naquela cruz. E agora Deus convida eu e você para nós tomarmos a nossa cruz. Seguir a Jesus significava não seguirmos mais o nosso próprio caminho. Amados irmãos, as nossas agendas vão sendo jogadas fora. Os nossos projetos. Meu projeto pessoal, casamento, filhos, família, vão ficar em segundo plano. Agora, dentro do projeto de Deus, Ele como preeminente, Ele ama a família. Ele quer que nós tenhamos família debaixo da sua graça. Não inverta, amado. Se tiver que perder tudo, perdemos. Ele tem que estar no trono do nosso coração, na nossa alma, na nossa vontade, nas nossas emoções, na nossa mente. Ele tem que estar no trono. Quando a nossa alma, amados irmãos, nós somos guiados por nós mesmos, é uma tragédia. Mas quando a nossa alma, pelo Espírito Santo de Deus, é conduzida, transformada, traz glória para Deus e traz bênçãos para mim e para você, descanso na soberania, no amor, na graça, na misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Fora disso, amados irmãos, então vamos continuar não tendo descanso nesse caminhar.
seguir a Jesus. Agora tenham cuidado. Se você ler Jeremias 2 até o 6, amados irmãos, ele dizia: você é minha noiva, você tinha afeição por mim, você me amava, você me seguia, você me ouvia. O que eu fiz para você? Injustiça eu cometi diante de vocês. Você imaginou Deus falando isso? Ele que é plenamente justo, cometer injustiça? Não existe. Aí diz assim: olha, vocês não perguntam por mim mais, eu não estou na sua agenda, eu não sou preeminente na sua vida, nem o seu sacerdote pergunta por mim. Vocês, céus, olha o que está acontecendo. Anjos, olha o que está acontecendo. Esses povos que têm seus adoradores não trocam o seu Deus por um outro, mas o meu povo trocou a sua glória pela glória deles mesmos, cavando cisternas rotas que não retêm água, deixando manancial de água. A idolatria entrou. Aí no 6 vai dizer assim: olha, eles perguntam pela palavra, não, eles não queremos ouvir. Volta pelos caminhos antigos, nós não queremos andar. Cuidado com a apostasia, cuidado. Ela não está longe de nós, ela está muito perto. Se nós distrairmos, nós vamos começar negligenciando a grande salvação do Calvário. E nós vamos substituindo por outra coisa. Por isso a maturidade espiritual, ela é fundamental para que nós não entremos no engano. E o engano do nosso próprio coração. Não é isso que diz Efésios capítulo 4, 13, 14? Para que vocês não sejam mais como meninos, crianças, seguindo a todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens. Mas cresça em Cristo, que é o cabeça, em amor, em verdade, cresça nele. O que, amados irmãos, nos protege, sabe o que é, irmãos? É uma vida crescente de conhecer, até a vinda de Jesus, conhecer Ele. Paulo, 25 anos de jornada, Filipenses, 25 anos de jornada, irmão. Olha, eu quero conhecê-lo, mas Paulo, você tem 25 anos de jornada. Eu quero conhecê-lo. Eu quero me conformar com a sua morte, cruz. Eu quero me conformar com a sua ressurreição, a vida plena de Cristo. Eu quero me conformar com os seus sofrimentos. Eu levo a minha cruz. Mas nós queremos vir após Cristo, o levará diretamente à vontade, ao nome da glória de Deus, trazendo um testemunho, amados irmãos, porque o padrão do reino é muito elevado. É muito elevado. A vida cristã é uma vida sobrenatural. O que nós fazemos, os nossos fracassos, é porque queremos viver a vida cristã na nossa força, na força da carne. A carne não presta para nada, irmãos. É o Espírito que dá vida. E nós queremos fazer coisas para Deus na força da minha carne. É uma tragédia. Já contei isso aí, vou contar outra vez. Uns anos atrás, lá na comunidade, tinha uns irmãos lá, falou assim, morava em Laranjal. Então chegou assim, isso já foi uns 15 anos. Chegou e falou assim: Oswaldo, vamos abrir uma congregação lá em Laranjal, né, irmãos? Vamos lá. Vamos. Vamos. O mesmo hora que abriu e fechou. Alguém perguntou para Deus? Ninguém. É força da carne do homem. É glória do homem. Deus não confere. Onde Deus não está, Ele não participa. Se Ele está na frente, Ele é o nosso retaguarda. Mas se Ele não estiver na frente, não é o nosso retaguarda. Por isso que nós devemos seguir Ele. Seguir os passos de Jesus. Não é fácil. Nós vamos pagar um preço. Quanto custa a jornada? A minha e sua vida. É alto preço.
Por isso, essa multidão que estava ali em Lucas, amados irmãos, tinha uma multidão. Ali tinha gente que gosta de Jesus, ele fala a palavra bonita. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vi os milagres dele, é fantástico o que ele fez. Outros estão lá por curiosidade, vamos ver o que é isso, o que é Jesus. Ele vira para aquela multidão e ele dá um ultimato. Ali se tinha uma mistura, se tinha poucos com compromisso, porque nasceram de novo. Aquele chocou, amados irmãos, e choca eu e você, porque são palavras que chocam eu e você. E vai pegar no cerne, aonde muitas vezes nós colocamos Jesus em segundo plano. Aonde? No nosso casamento, na nossa família, nos nossos parentes, a nossa vida. E Jesus vai ficar em segundo plano. Deus não aceita. Olha Efésios, irmãos, que maravilha a carta de Efésios. Mas se você prestar atenção no final de Efésios 6, ele fala, permaneça no amor. Você lê lá depois. Qual o primeiro problema que eles tiveram? 30 anos depois, o amor. Vocês deixaram o primeiro. Mas Deus é tão misericordioso, amados irmãos. Ele diz, volta. Porque tem graça, tem misericórdia. Porque se você não volta, e eu não sou o seu primeiro amor, o candeeiro vai se apagando. E a história diz que apagou. Então eu e você, amados irmãos, não estamos longe de nada dessa realidade. Nós estamos muito perto, está dentro de nós, dentro da nossa casa, da nossa família, nossa convivência nesse mundo, não tenha dúvida nenhuma. Agora nós queremos renunciar. Olha o que Romanos faz, 12. Romanos 12. Romanos 12. 12. Eu acho que aquele irmão que diz assim, cuidado você ficar familiarizado com a Bíblia. Nós estamos mais ou menos nesse contexto, irmãos, porque nós estamos... É bom você conhecer os textos e devemos. Mas nós temos que ir além da letra. Então nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. E não foi isso que Paulo orou? Depois daquelas 7 glórias da igreja, de Efésios 1, do 3 ao 14, e dê espírito de iluminação nos seus corações, para que vocês possam compreender, trazendo uma realidade para nós. Então, quando ele faz aqui, rogo-vos, pois irmãos, mas por que rogo-vos? Você tem que ler todo para trás de Romanos, porque vai falar da cruz, a obra que Cristo fez. Ele vai dizer, rogo-vos por quê? Pelas misericórdias de Deus. Que o quê? Que apresenteis. Presta atenção, isso daqui é uma vontade renovada. Vamos ganhando a vontade de Cristo. Olha a vontade de Cristo. A vontade de Cristo só tinha uma coisa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, nós precisamos ganhar a dimensão do nada. Nós estamos muito com a dimensão de muito, do nada. João diz assim, Jesus diz assim, nada faço. Tudo que eu falo, nada de mim. Tudo vem do meu Pai. Precisamos ganhar a dimensão do nada de Cristo, para que Cristo seja tudo. Senão somos nós, irmãos, não é Ele. E ele diz assim, então ele fala assim, apresentei seu corpo, um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou uma realidade espiritual. Amados irmãos, a verdade é que esse aqui é o holocausto. Você tem que ler lá em Levíticos, queimados tudo para ele. E tudo que não for dele, ser queimado. Mas Deus não vai queimar. Nós temos que ter o quê? Uma vontade renovada. Ganhar a vontade de Cristo. Por isso que você vai entender por que Deus manda as circunstâncias que nós não entendemos. Nós ficamos
é que nem Abacuque. E Senhor, eu não estou entendendo nada. Enquanto ele vai dizendo isso, Deus vai falando, e Abacuque vai ganhando a revelação do Senhor, da sua soberania, e ele vai se rendendo à vontade de Deus, e ele ganha descanso, porque ele adora, irmãos. Não há adoradores sem descanso na soberania de Deus. Então ele faz essa colocação. Segundo, não conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente renovada, uma vontade renovada. Nós precisamos, amar. Para seguir esse caminhar, tenho certeza, Jesus não irá segui-lo. Você precisa ter certeza. A pessoa fala assim, vai comigo, Senhor. Aonde você vai? Deus nunca vai compactuar com você naquilo que não é dele. Agora, se você falar assim, eu sou um filho de Deus, Deus está sempre presente, isso é verdade. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não importa a circunstância. Eu estou lá. Agora dizer para Deus, Senhor, venha me seguir. Irmãos, não inverta. Inverta. Por quê? Você foi chamado para segui-lo. Não é ele seguir você. Os seus planos. Isto vai custar você não amar a si próprio. Você sabe por que nós temos um problema de relacionamento? Amamos muito nós. Me magoaram. Então, agora eu não posso, porque me magoaram. Me ofenderam. Estou tremendamente amargurado. Amados irmãos, é um câncer. Amargura é um câncer. Ele vai criando raízes. Vai continuando todo você. Espírito, alma e corpo. Vai sendo contaminado. Você vai ficando doente. E contamina as pessoas que estão ao seu redor. Amados irmãos, é imperdoável diante de Deus não perdoar. É imperdoável diante de Deus. Depois você lê Mateus 18, e mesmo a oração que muita gente faz, né? Senhor, perdoa nossas dívidas do mesmo modo que nós temos perdoado. Mas ele está dizendo, Senhor, siga meu modelo. Senhor, siga meu modelo. Olha, eu tenho perdoado, então o Senhor também me perdoa. Meu Deus do céu. Aí Deus vai dizer, meu filho, você tem perdoado? Então eu também não tenho perdoado. Quer que eu siga o seu modelo? Tem que seguir o meu modelo. O meu modelo, eu perdoei você de um modo unilateral. Eu fui e perdoei. Você também faça isso. Perdoe. Mas tem que pagar o preço, amados irmãos. Nós amamos muito a nós. O nosso ego fica inflamado. Cuidado, irmãos. A gente fala lá na comunidade. Eu lembro sempre de Spurgeon. Né? Spurgeon depois que pregou, tudo lá. Uma pessoa, não sei quem lá, chegou e falou assim, meu irmão, você pregou muito bem. Ele falou, o diabo já falou isso para mim. Cuidado de assim jogar, cuidado, nós temos tendência a ser arrogantes. Olha o que diz Davi lá no Salmo 19, Senhor, que não apodere de mim, me domine a arrogância. Porque é grande transgressão, fala de Satanás. Aí ele vai dizer, olha, presta atenção, abandonar o estilo de vida antigo, seus pecados passados. Porque nós estamos nesse sentido, eu nasci de novo, mas olha, sabe uma coisa? Eu nasci de novo, agora sou evangélico, vou continuar cantando as músicas que eu cantava, frequentava no que eu frequentava, e fazendo a mesma coisa, porque afinal de contas, isso tem as igrejas em São Paulo, que é dos artistas. Você continua a sua vida, não tem problema nenhum, porque Deus é amor, é de graça. E vai para o inferno. Abandonar vai te custar velhos hábitos e velhas associações. Jovens, presta atenção, velhos hábitos, velhas associações. Salmo 119 diz assim, companheiro sou daqueles que temem a Deus. Esses são meus companheiros. Agora você tem colegas na escola, isso é coleguinhas. Companheiro? Jornada? Aí não. Vai te custar desistir
de ter uma agenda própria para a sua vida, e não a agenda de Deus. Vai te custar. Vai te custar o tempo e tesouros que você tem. Não só financeiro. Mas, como o irmão disse hoje, ontem, 1 João 5, no finalzinho diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então quer dizer que o Filho de Deus não pode ter ídolo? Claro. E um dos ídolos é o dinheiro. Um dos. Muitas vezes a sua denominação. O que você é? Sou batista. O que você é? Eu sou presbiteriano. O que você é? Eu sou metodista. Melhor perguntar quem você ama. Aí você já define quem que é. Eu amo meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Pronto, o real assunto. Né? Vai custar sofrimento, amados irmãos, sim, por identificar com Cristo, por posicionar em relação a Cristo. Olha aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmão. 3 jovens que decidiram: estamos na Babilônia, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não vamos comer as iguarias do rei, porque contrariam nossos princípios diante de Deus. Posicionamento, irmãos. Quem que vai nos sustentar? Quem que vai nos fortalecer? Quem que vai nos dar poder, amados irmãos? O próprio Deus. Levanta aquela enorme... agora vocês vão adorar. Toca a trombeta. Mas tem uns jovens aí, esses caras não quer dobrar. Aí vai diante de Nabucodonosor: olha, se eu fique sabendo, ao rei, com quem que eles estão falando, irmãos? Humanamente falando, eles estão falando com o top do mundo. Sabendo, ao rei, que nós temos o nosso Deus. Nós não adoramos outro Deus. E se o nosso Deus, se quiser nos livrar, graças a Deus. E se não livrar, graças a Deus. Custou tudo. Deixa a consequência para Deus. Se Deus quer livrar, o quarto homem está lá. E se não quiser livrar, o quarto homem vai continuar lá. Porque ele está com. Por isso aqueles irmãos eram queimados e cantavam. Não estavam sozinhos. É o nosso Senhor que está conosco. Aonde a jornada nos leva, meus irmãos? Leva para as glórias do céu, onde o próprio Cristo está assentado. E nós vamos chegar. Leva uma vida de intimidade. Leva uma vida de descanso, amados irmãos. Leva uma vida de esperança real. Leva uma vida de gozo real e alegria real. E é inadmissível eu e você, filhos de Deus, sermos pessoas tristes. Eu não estou dizendo que nós passamos tristeza. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o meu triunfo, eu triunfei sobre o mundo. Olha a minha vitória, é a sua vitória. Onde está, agora, amados irmãos, onde você está nessa jornada espiritual? Nenhuma jornada nesse mundo leva a uma jornada mais gloriosa do que seguir Jesus. Não existe. Você pode ter seus diplomas, melhor emprego, melhor salário, você pode ter tudo o que você quiser. Tudo isso aí não vale absolutamente nada se eu e você não estivermos seguindo Jesus. Nada. Ele nos conduz às alturas do céu. Abacuque. Vendo, irmãos, aonde que Deus quer nos levar? Ter uma vida celestial. Lá em Cantares diz assim: olhe do cimo do monte. Nós vamos passando a ter uma vida olhando as circunstâncias de cima para baixo, não de baixo para cima. De cima. Isso nos leva e nos mantém na presença de Deus. Agora, onde você está nessa jornada? Você está com a multidão? Distraída?
Ah, todo mundo vai, eu também vou. Eu gosto no acampamento, o pessoal é amoroso, abraça a gente sente-se bem, come bem ou não come bem, tem barata, não tem, tem coisa, mas tá tudo bem. Eu gosto, é uma coisa tranquila, eu vou lá, eu dou risada, né? O pessoal lá conta muita coisa, até extrapola. Ah, irmãos, onde você está nessa jornada espiritual com Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você está na carreira da fé? Eu e você estamos olhando para essa grande nuvem de testemunha, Hebreus 11. Olha aqueles homens, aquelas mulheres, antes da cruz. Mas eles tinham visão. E de longe, eles se gloriavam. Moisés fala assim: eu não troco. Eu não troco. Eu vou trocar o Egito, toda a posição? Absolutamente. Absolutamente não. Agora preste atenção. Essa multidão mista que está aí, e que nós vemos, e muitas vezes nós temos que examinar nosso próprio coração, irmãos. Os poucos que realmente estão ganhando, paulatinamente, crescentemente, a realidade da visão de Cristo, a visão de si mesmo. Porque quando a gente olha para Cristo, o que nós vemos, irmãos? Em nós, um miserável pecador. Então, quando a gente começar a falar muito dos nossos irmãos, sabe o que tem que fazer? Botar o espelho. Tem um espelhinho no seu bolso, põe aqui. Toda vez que você começar a criticar muitos irmãos, põe na frente. E olha, quem que você está vendo? O dia que você começar a ver Cristo e ser transformado por Cristo, você vai amar seus irmãos nas suas debilidades, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Você não vai se colocar num patamar acima. Você vai ser um servo do Senhor. Ao contrário, irmãos. Olha Jesus, irmão. Lavar os pés daqueles miseráveis discípulos. Ele falou: faça a mesma coisa. Lave o pé do Senhor. Ah, meu irmão está com o pé sujo. Ele está meio contaminado do mundo. A cabecinha dele está meio distraída. Está fazendo coisa que, olha, não é meio estranho. Lava o pé dele. Põe a toalha. Dispe de toda a sua arrogância. E vai e lava os pés do Senhor. Irmãos. A escolha radical de submeter as suas vidas no senhorio de Jesus Cristo. Você abandonou o seu antigo estilo de vida? Aí eu nasci de novo, mas a minha vida é minha. Você está enganado. Você não nasceu de novo. Você nasceu da igreja, você nasceu do pastor, você nasceu de qualquer coisa, mas não nasceu da cruz. Porque a cruz faz novas criaturas. Faz filhos de Deus. Não faz um prosélito, um religioso. Ele faz filhos de Deus. A maioria ali curiosa. E mesmo hoje, massas curiosas, querendo Jesus, porque Jesus vai me dar uma prosperidade financeira, um bem nesse mundo, e eu vou adquirir coisas, aí eu vou usufruir a minha vida nesse mundo. E Deus vai dizer: louco, louco, o que você tem guardado para sua alma? Você é um louco. Ah, mas irmãos, percepção das nossas próprias falhas. Os seguidores falsos. Nesse meio estava Judas. Estava com Jesus. Falso. Não tinha realidade espiritual. Nós precisamos ganhar. Precisamos ter um diagnóstico correto. É absoluto, amados irmãos. Jesus é o médico dos médicos. O médico que não faz o diagnóstico correto, ele dá o tratamento errado. Mas o nosso Senhor não faz diagnóstico errado. Ele dá o tratamento correto.
Olha o que ele diz para a Laodiceia: eu conheço as tuas obras, você não é quente nem frio. Oxalá se fosses quente e fria. Vocês dizem, isso é diagnóstico seu, você é rico, abastado, e você não precisa de nada nem de mim. Agora eu digo para vocês são pobre, cego, miserável e nu. Mas eu tenho um tratamento para você, porque eu amo você. Amo. Compre ouro refinado pelo fogo, para que enriqueceres, vestiduras brancas, para que não seja manifesta a tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver, porque eles estavam cegos. E nós também, muitas vezes estamos cegos. Ele diz: eu repreendo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir, Jesus não vai abrir. Por isso você vai ver as circunstâncias. Deus vai fazendo os seus arranjos para levar eu e Oswaldo o quê? Desesperar dele mesmo. E enxergar em Cristo a sua salvação. Aí nós abrimos a porta. Por isso que Deus faz os arranjos. Faz nossos arranjos no casamento, na nossa família, muitas vezes enfermidade. Ele faz os arranjos. Para que você e eu enxerguemos que sem Ele nada podemos fazer. Quanta coisa nós temos feito sem Jesus. É uma tragédia. Tragédia. Então é absolutamente necessário que você tenha um diagnóstico preciso de onde você está com Cristo. Aonde nós estamos com Cristo? Essas palavras são chocantes de Jesus. Falar que eles tinham, certo? Que amar menos toda a sua família e odiar a sua própria vida. E levar a cruz. Está falando para um monte de judeus. Levar a cruz. Cruz era o local mais infame para o judeu. Nem permitia que um romano, por exemplo, pudesse ser morto de cruz, que era tão tremendo, é tão humilhante. E falar que você tem que levar a sua cruz? Meus irmãos, muitas vezes não queremos a cruz. Ela ofende nosso orgulho. É um compromisso total com o Senhor. Odiando a nossa vida. São termos inegociáveis. Jesus não negociou com eles. Jesus foi contundente. Ele foi preciso, como um bisturi na mão de um sábio, perfeito médico. Ele faz isso com a palavra dele. Ele corta exatamente na medida que deve ser. Mas também ele coloca nesse lugar exatamente que eu e você precisamos. Se nós nos rendermos a Ele. Porque Ele tem poder para dividir alma e espírito, juntas e medula, e discernir, expor as intenções do nosso coração. Porque é aí que está o problema. É isso que Provérbios vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração, porque do teu coração procede fontes de vida. Se a vida de Cristo está ganhando cada vez mais o seu coração, há uma fonte de vida. Mas se cada vez mais a vida de Cristo não está ganhando, é uma fonte de morte. Ele estava procurando discípulos, não decisões vazias, aleatórias, espectadores passivos, seguidores inconstantes. Hoje estou com Cristo, amanhã não estou com Cristo, aquela coisa toda, e fica nas... Não, amados irmãos, ao proferir essas palavras, Jesus pede a entrega incondicional de suas vidas a Ele. É incondicional. Ele vai dizer: se você não renunciar a tudo que você tem, aí você põe tudo que você imaginar, sua esposa, seu filho, sua família, sua vida, seu dinheiro, seu tesouro, seja o que for.
não pode ser meu discípulo. Irmãos, isso daqui não é fácil. E Deus sabe. Por isso Deus deixou quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo anseia trabalhar comigo, com você. Mas Ele quer encontrar corações que ouçam a sua voz, que atendam o seu chamado, que se rendam a Ele, deixar Ele dirigir as nossas vidas, Ele governar as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa mente. Ele anseia que eu e você ganhemos a mente de Cristo, Filipenses 2,5. Olha a mente de Cristo, amados irmãos. O mundo diz que você tem que crescer, e Jesus diz que você tem que decrescer. Porque essa é a vida de Jesus. Aquele problema Syndic Vodka, onde que estava o problema, irmãos? As duas não estavam pensando concordadamente no Senhor. Mente, não estava tendo a mente de Cristo. Esvaziar, humilhar, encarnar, obediência, servo, obediência e morte de cruz. Mas Deus o exaltou. Mas irmão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aquele que desceu do céu é aquele que subiu do céu. É aquele que desceu do céu, veio buscar eu e você através da sua cruz, para que sejamos homens e mulheres celestiais, do modo crescente. Mas tem que haver entrega, renúncia, amados irmãos, carregando a cruz. Você não pode ser discípulo. Lucas 9:23. São desafiadores esses textos. Não leia levianamente. Leia pedindo a misericórdia de Deus, que o Espírito Santo revele do modo crescente, amados irmãos, porque nós não temos estrutura. Se Ele revelasse do modo pleno, nós seríamos fulminados, amados irmãos. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: eu não posso falar muita coisa para você ainda, vocês não estão preparados. Mas quanto mais nós vamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando, os homens de Deus vão falando a palavra de Deus, isso deve ganhando a nossa mente, ganhando o nosso coração, nossa vontade para Cristo. Não pode, irmãos, não pode ser discípulo. Se há alguma coisa entre eu e Cristo, não pode. Isso é duro? Não foi eu que falei, foi o Senhor. Não vou entrar no mérito, nem de você vai construir, e não vou entrar. Eu acho que tem coisa mais do que a gente imagina ali. Porque edificar, amados irmãos, quem edifica a igreja? Quem edifica a igreja? É Cristo. E nós, cooperadores. Aí você tem que ler 1 Coríntios 3. E lê lá. Com quem nós estamos edificando? Palha, feno e madeira? Amados irmãos, vai ser exposto a nossa construção. Vergonha. Mas se tiver ouro, prata e pedras preciosas, amados irmãos, vai ser julgado por Deus. E aí há galardão dentro do céu. Mas também tem a guerra. Você tem que ler Efésios 6. Nós vamos para a guerra como? Revestindo da cabeça aos pés de Cristo. Para quê? Permanecer firme, não ser abalado, perseverar, resistir. A Bíblia diz, Tiago 4, submeta a Deus e resistir o diabo e ele foge de você. Mas se você quiser resistir o diabo, se não tiver uma vida de submissão ao Senhor, ele vai ganhar de você, vai ganhar de mim. Não pense que ele não tem poder. Tem. Então, amados irmãos, 13 vezes nos evangelhos diz, siga-me. Para terminar, irmãos, eu não ia entrar esse segundo ano. Tem que calcular o preço. Tem que calcular o preço. Será que nós queremos pagar o preço de seguir a Jesus? Paulo, lá Lucas 9:23 diz assim,
Se alguém quiser, entra a minha vontade e sua. Você quer? Então avalie. Se você quiser vir após mim, seguir os meus passos, os passos do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse, aqueles que são seguidores do passo do Cordeiro, então primeira coisa que você faz, estude mais a Bíblia, vai em mais conferência, pega um monte de dicionário bíblico e comentário bíblico e leia. Negue-se a si. Negue a sua vida. E tome a sua cruz. E siga-me. A cruz de Cristo entra a vontade minha e a sua minha vontade é a dele. Quando nós negamos a nós ficamos com a vontade de Deus. Quando nós não negamos a nós ficamos com a nossa vontade, não a vontade de Deus. Não é só Pedro que fez isso não, irmãos. Nós fazemos também. Porque Pedro chega para Jesus, o Senhor não vai não, Jerusalém não, tenha compaixão de ti. Mas também, amados irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus disse para ele, arreda-te de mim, Satanás, você não pensa as coisas do alto, você pensa a coisa da terra. O que é pensar as coisas da terra? São as coisas sem a cruz de Cristo, sem o centro do Calvário. Tudo é terreno. Naquela hora, naquela fogueira, amados irmãos, quem que Pedro amou? Ele. E negou o Senhor. Quando nós amamos a nós, negamos a Cristo. Mas se nós negamos a nós, amados irmãos, ficamos com Cristo. Não tem outro meio caminho. Não tem. Esse é o único caminho. E Paulo vai dizer para mim e para você, nós somos um vaso de barro, mas a excelência do poder de Deus está em nós. Mas irmãos, esse vaso de barro é complicado. E Deus sabe disso. E Deus tem instrumentos para quebrá-lo, para que possamos render a Ele. E quando esse vaso vai sendo quebrado, amados irmãos, o poder de Cristo, o bom perfume de Cristo, começa a ser manifestado. E Paulo vai dizer assim, eu trago no meu corpo, sempre, não é um dia só, toma a sua cruz dia a dia, sempre eu trago no meu corpo o morrer de Jesus. Não esqueça, irmãos, não há vida sem morte. Não há novo nascimento sem morte. E não há vida com Cristo, maturidade espiritual, sem levar a cruz para morrermos diariamente. Para tudo aquilo que está entre nós e Ele. Levando sempre o morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste. Para mim é morte, mas para quem está nós, a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos, o mundo é vida. O único modo de manifestar vida, Oswaldo morreu, levando a cruz para que a vida de Cristo se manifeste. Mas irmãos, que Deus dê clareza para mim e para você, crescente. O que significa tudo isso? É muito profundo. Nós precisamos muito, urgentemente, é imperativo, amados irmãos, enchei-vos. É imperativo, irmãos. Não ganhamos realidades e glórias de Cristo sem ter uma vida constantemente sendo enchida pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus seja louvado. Nós agradecemos ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Vamos ficar em pé, irmãos, para agradecer.